Olá a todos, aqui é Douglas Lisboa mais uma vez. No vídeo de hoje eu gostaria de traçar uma conexão entre a eleição do Donald Trump e a Jojo Todinho. Mas eu juro para vocês que vai fazer sentido, tá? Antes de mais nada, eu peço que se inscrevam no canal, tá? E deixem um like, tá? Isso ajuda bastante, tá? No crescimento, dá uma motivação na produção de conteúdo. Uma semana produzindo vídeos todos os dias. Eu espero que continue nessa mesma linha de produtividade. Bom, eu estou comentando nesses últimos vídeos a respeito da eleição do Donald Trump, tá? Fazendo alguns comentários a respeito do seu significado para o Brasil, os erros que foram cometidos na avaliação dele nos Estados Unidos. E ontem, inclusive, eu comentei sobre o perfil do eleitor do Trump, especialmente o seu desempenho positivo frente às minorias, né? As mulheres, os negros e os latinos. Para um candidato republicano, o Donald Trump saiu muito bem. Na verdade, ele tem o melhor desempenho de todos os republicanos dentro dessa linha histórica. E algo que eu tenho acompanhado bastante desde do dia 5, desde a eleição presidencial, são as reações da mídia de um modo geral, da mídia americana especialmente, e dos intelectuais, formadores de opinião. Não deve ser surpresa para ninguém que a mídia americana é um pouco parecido com a mídia brasileira, e aí eu estou me referindo à mídia tradicional, os veículos tradicionais de imprensa. Ela tem uma inclinação muito forte para o progressismo, tá? Próximo das ideias de esquerda, tá? Como diríamos aqui no Brasil. E, naturalmente, são pessoas que não aceitaram muito bem a eleição do Donald Trump, que nunca esconderam o seu desdém por ele, e isso desde que ele se apresentou como candidato em 2016. Na verdade, se vocês procurarem registros bem mais antigos do Trump e sua entrada na política, vocês vão ver que desde 2011, tá, que a mídia americana e os políticos progressistas vem tratando como algo ridículo a possibilidade do Trump vir a ser candidato. E vem sido assim durante desses últimos 12 anos, mais ou menos. Primeiro fizeram graça da possibilidade dele de entrar na política, depois duvidaram da sua capacidade de ser o escolhido dentro dos candidatos republicanos, depois acharam ridícula a possibilidade dele vir a enfrentar Hillary Clinton, e uma vez eleito, consideraram que sequer seria possível que ele encerrasse o seu mandato. E a cada nova previsão, os fatos mostravam que era completamente equivocado. Donald Trump vem sempre sendo o candidato subestimado. É até impressionante que após a sua vitória expressiva em 2016 e sua campanha acirrada em 2020, as pessoas não tenham considerado que ele poderia vencer ainda em 2024. Então, diante disso, diante da sua vitória deste último dia 5, seria de se esperar que os democratas e a mídia progressista de um modo geral começasse a levar a sério pela primeira vez a eleição de Donald Trump, a sua escolha pelo público americano. Como eu lhes disse, ele foi escolhido pelo voto popular e pelo voto do colégio eleitoral, ou seja, venceu de ponta a ponta. Mas não é isso que estamos vendo. Mais uma vez,
a mídia tradicional americana, e isso também acontece no Brasil, mas de uma menor escala, é, ignora a possibilidade de Donald Trump ser um político importante e expressivo, e que os americanos têm bons motivos para votar nele e preferem, em vez disso, procurar culpados. Qual poderia ser o grupo que contribuiu para o fim da democracia americana? Tem sido assim o tom das discussões, tá? E é interessante que no meio dessas reflexões, os progressistas acabam mostrando a hipocrisia do seu discurso. Em muitas das reações que eu tenho percebido, tem recaído sobre os latinos a culpa do Donald Trump ter sido eleito. Então, até o dia 5, tá, os progressistas, os partidários dos democratas, consideravam como certo que eles teriam um apoio expressivo dos latinos, já que Donald Trump tem uma política antimigratória. Tá? Ele declara com muita ênfase que ele pretende estabelecer políticas de deportação em massa de imigrantes ilegais. A mídia geralmente ignora essa última parte, ela não fala imigrantes ilegais. Então insinua sempre que Donald Trump vai expulsar todos os latinos dos Estados Unidos, legais e ilegais. O que é uma besteira. Então, quando se descobriu que os latinos voltaram em massa no Donald Trump, mudou-se completamente o entendimento. Opa, aqui nós temos esse grupo que está voltando contra os seus interesses, que está apoiando alguém que claramente está dizendo que vai deportar latinos e imigrantes ilegais, que já acusou imigrantes de cometer estupros. Como é que é possível isso? Claro, em vez de analisar essa situação, esse fato de uma maneira ponderada, certo? Encontrar razões sociais e econômicas para o apoio deste grupo a Donald Trump, como eu sugeri em vídeos anteriores, argumenta-se que, olha, esse grupo aqui, ele também não está isento da mácula da misoginia. Ou seja, os latinos, vejam vocês, eles são tão machistas e racistas quanto os demais apoiadores de Donald Trump. De repente, saiu essa imagem do latino como o trabalhador pobre, humilde, que quer prosperar na terra da liberdade, e ele virou isso. Ele virou um machista, ele virou um misógino, alguém que detesta uma mulher negra, tal como um branco neonazista. Veja, essa tem sido a estratégia de parte da mídia americana, botar a culpa no latino. É hipócrita. Você acaba mostrando que o seu interesse por esse grupo não era sincero, não era genuíno. Ele lhe interessava enquanto poderia aumentar os números de sua candidata. Então, logo a Kamala Harris fosse eleita, dane-se o destino dos latinos. Uma outra coisa que também chama atenção é como foi reforçada essa ideia de que os eleitores do Trump, eles são pessoas intelectualmente inferiores e socialmente desajustados. E isso especialmente no grupo dos homens brancos desempregados. Tá? Como eu lhes disse antes, essa foi uma sugestão, o Donald Trump ele teve um bom desempenho entre o eleitorado branco de meia idade, jovem e de meia idade, entre outras coisas porque
Este grupo era mais afetado pela competitividade com a mão de obra do imigrante legal. O imigrante legal, ele vai ganhar menos, vai vender a sua mão de obra mais barata do que um nativo americano, tá? E com isso, com mais imigrantes disponíveis, você vai abaixar o nível dos salários, sai perdendo também esse nativo americano. Essa é a demografia que vai fortalecer o discurso do Trump, dado que eles vão encarar como uma culpa dos imigrantes ilegais. Além, é claro, da inflação que durante o governo Biden elas manteve-se num patamar elevado para os padrões americanos. Então, essas são algumas das razões sociais e econômicas que podemos apontar para o melhor desempenho do Trump entre o grupo dos homens brancos sem emprego. Mas a mídia tem apontado para, bom, se trata de reflexo de uma masculinidade tóxica, tá? Donald Trump ganhou porque ele representa o macho alfa, ele faz um apelo a essa masculinidade frágil do homem, tá? Que vive confinado nos porões da casa dos seus pais. Que tipo de leitura política tão rasa, tão pobre é essa? Você ignora completamente dados objetivos que estão à sua disposição, que você poderia consultar em favor dessas especulações puramente subjetivas e que claramente não descreve como que um grupo heterogêneo vota, escolhe o seu candidato. Então, o que nós temos percebido até o momento é que a esquerda americana, os progressistas americanos e a mídia também, simplesmente se recusa a tomar qualquer lição do que aconteceu no dia 5. Assim como eles não aprenderam nada em 2016, assim como eles também não aprenderam nada em 2020. E vão continuar a repetir os mesmos erros. A tendência é que continuem a apostar nesse discurso identitário, que é um discurso fracassado, que é um discurso que não atinge o trabalhador norte-americano. Assim como no Brasil, esse discurso também não atinge o trabalhador brasileiro. Tá? Não adianta você colocar celebridades em campanhas a favor do seu candidato. Na verdade, aquilo vai contribuir muito mais para uma raiva pelo seu candidato. Eu vi em um desses vídeos, um programa comandado pela Whoopi Goldberg, um grupo de mulheres discutindo, poxa, mas por que a Kamala Harris perdeu? Nós tínhamos todas as celebridades, nós tínhamos Beyoncé, nós tínhamos a Taylor Swift. Mas, gente, olha só, nós temos duas grandes celebridades, duas bilionárias do showbiz, que está tentando ensinar para o trabalhador como ele deveria votar, como ele deveria escolher o seu candidato, sendo que a Taylor Swift, por exemplo, ela ganhou as manchetes outro dia porque passeava para lá e para cá com seu jatinho, enquanto ela faz um discurso de preservação do meio ambiente. Como é que você espera que um trabalhador que tem que fazer conta de fim de mês para encher o tanque do seu carro semi-usado, tá? Vai ouvir lições de moral de alguém que coloca bilhões e bilhões de gases tóxicos, de emissão de gases tóxicos na atmosfera, que não está nem aí, é hipócrita. Essa hipocrisia da elite, tá? Ela não está mais oculta, tá? As pessoas têm acesso cada vez mais à informação de uma maneira mais qualificada, não através da mídia tradicional, através da internet especialmente. E elas percebem que elas estão sendo enganadas, tá? Elas estão sendo feitas de trouxa.
As pessoas sabem escolher. Esse é talvez o grande erro que a esquerda comete há muito tempo. E isso nos traz a segunda parte, a segunda grande personalidade que eu queria trazer nesse vídeo, que é a Jojo Todinho, tá? Bom, para quem não está familiarizado com o nome, tá? Duvido que alguém não conheça, mas para quem não foi apresentada, a Jojo Todinho, ela é uma funkeira, tá? Que despontou para a fama, creio que nos últimos 10 anos, mais ou menos, tá? E desde então, ela sempre esteve próxima da comunidade LGBT, tá? Cantando em paradas gays, empunhando a bandeira do orgulho gay, tá? Até que na campanha deste ano da eleição municipal do Rio de Janeiro, ela declarou apoio a um candidato da direita, um candidato do Partido Liberal, o partido de Bolsonaro. Como não suficiente, ela apareceu abraçada a Michelle Bolsonaro, tá? Mulher do Jair Bolsonaro, e declarou, né, que é uma mulher preta de direita. Aí foi demais, tá? Como é que pode você ser preta, funkeira e de direita? Não, isso não dá, não dá. E ela, depois dessa declaração, passou a receber uma série de críticas e acusações e ofensas, tá? Tudo aquilo que vocês devem esperar de um processo de cancelamento orquestrado, tá? Ou seja, tentaram simplesmente manchar toda a imagem da Jojo Todinho em virtude de sua posição política. Ela cometeu algum crime? Não. Ela ofendeu alguém diretamente? Não. Ela foi desonesta em algum momento? Não. Ela cometeu algum tipo de injúria, algum pecado? Não. Tudo que ela fez foi dizer: eu sou uma mulher preta e me identifico com a direita. E desde então, tá? Isso eu estava consultando aqui para composição desse vídeo. Ela tem perdido contratos de publicidade. O simples fato dela ter se declarado de direita foi suficiente para que não só ela tenha perdido parte dos seus fãs, como agora as agências de publicidade têm: olha, a gente não quer mais contrato com você, a gente não quer mais relações com você agora que você está à direita. E aqui volta o que eu disse: a esquerda, tá, não aceita a minoria que não se comporta como uma ovelha, tá? Ela não aceita um membro da minoria que não coloca um cabresto, tá? Minoria boa para a esquerda é aquela minoria que segue as ordens sem questionar. Você é preto, você é pobre, você tem que votar no PT. Você é preto, você é gay, você tem que votar no PT. Tem que votar no PSOL. Você não pode ter outra opção. Você não pode pensar por conta própria. Você não pode querer um outro caminho. Agora, pensemos um pouco. Para alguém que veio da favela, tá? Como o caso da Jojo Todinho, alguém que conhece esse mundo, tá? Como eu conheço, certamente que o discurso da segurança é extremamente importante. A segurança pública é um tema central, que afinal de contas quem vive na favela vive sob a mira de fuzil constantemente, é oprimido por traficantes locais, tá? Traficante, ele não é
um parceiro das comunidades, ele é opressor, tá? Ninguém pode dizer nada, se comportar, é, exigir qualquer coisa relativamente à segurança, sem pensar duas vezes no que pode vir de represália por parte dos traficantes. Então, para a Jojo Todinho, ela vai olhar para os candidatos e pensar, mas quem é que tem a melhor opção para combater esta realidade? Quem pode endurecer para cima dos traficantes? Quem é que pode defender os cidadãos honestos que vivem nas comunidades, nas favelas, que são a maioria? A esquerda nunca teve um discurso de combate à criminalidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A esquerda, ela idolatra a imagem do bandido. Então, é natural que alguém como a Jojo Todinho, que não mais precisa temer pela sua segurança ao se manifestar sobre a criminalidade, ela vai apoiar candidatos que têm um discurso mais duro em relação ao crime. E isso a leva para próximo de candidatos mais bolsonaristas. Bolsonaro ganhou o Brasil, entre outras coisas, porque nós vivemos uma calamidade na segurança pública. Isso é uma realidade, isso é um fato. Eu vivo no estado mais inseguro do Brasil. A Bahia hoje é o estado mais violento do Brasil. Não é o Rio de Janeiro, é o Brasil, é a Bahia, tá? Então, não é tão complicado assim entendermos como que alguém como Jojo Todinho, de novo, uma mulher preta, favelada, que era da favela, ascendeu socialmente e passou a reivindicar um discurso de endurecimento contra o crime. Isso não quer dizer que ela automaticamente passou a odiar os gays. Isso não quer dizer que ela quer retirar algum direito da comunidade LGBT. Mas para a esquerda isso pouco importa. Ela, no momento que declarou-se de direita, ela deixou de ser uma representante da minoria. Para todos os efeitos, é como se ela fosse uma pessoa branca, um homem branco hétero. Tá? E ela é tratada como tal. O desprezo que a esquerda tem agora pelo João Todinho é o mesmo desprezo que ela tem pelo Bolsonaro. E de novo, assim como os latinos são tratados como massa de manobra nos Estados Unidos, os pretos aqui são tratados como massa de manobra pela esquerda. Vá você ser preto e falar que você não gosta da esquerda. Você vai ser humilhado. Você é chamado de pobre de direita. Certo? Você não pode ter pensamento próprio. Você não pode ousar pensar contra a corrente. Tem que seguir toda a cartilha da direita, da esquerda. Bom, então, assim como a esquerda norte-americana, ela não tem demonstrado nenhum interesse em aprender as lições e voltar suas atenções para a classe trabalhadora americana, encontrar meios de conquistar esse público ou reconquistar esse público, tá? Para evitar uma catástrofe ainda maior daqui a 4 anos, aqui no Brasil segue-se o mesmo caminho. Como eu falei um pouco antes, o Brasil tornou-se um puxadinho ideológico dos Estados Unidos. É ridículo isso, mas é verdade. Tá? O PT cada vez mais vem adotando as pautas importadas dos Estados Unidos, sobretudo as pautas identitárias. Tá? É a linguagem neutra, é falar sobre crianças trans, tá? É reforçar a ideia de que devemos eleger mulheres para a política, é achar que chamar homem como taxando de masculinidade tóxica, é dizer que todo branco é racista, é dizer que existe um racismo estrutural no Brasil. Tudo isso aí é pauta identitária importada dos Estados Unidos. Divisionismo puro, tá? Não fala para a classe trabalhadora, não promete nada
no horizonte futuro, diante das incertezas do mercado de trabalho, da precariedade do mercado de trabalho. Nada disso mais importa, tá? Só o discurso bonitinho que está contando. Bom, assim como eu falei um pouco antes, as eleições municipais mostram que esse discurso não ganha eleição. E daqui a 2 anos nós veremos se isso vai surtir efeito ou não na corrida presidencial. De novo, creio que a seguir por esse caminho a esquerda vai fracassar também. A tendência é essa. Seja contra Bolsonaro ou qualquer outro personagem de direita, esse discurso da esquerda, esse discurso identitário, ele tende a fracassar, certo? Bom, mas por hoje, acho que já tomei o tempo de vocês o suficiente. Agradeço mais uma vez que vocês tenham visto esse vídeo, tenham acompanhado até aqui, tá? Forte abraço, fique com Deus.